Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio, um total de 11 volumes, em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa, eventualmente, quem sabe até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. A coleção Viver Aprender para o segundo segmento do ensino fundamental está organizada por disciplinas, em 4 volumes, 6º ano, 7º ano, o 8º ano e depois o 4º volume com o 9º ano. Cada um dos volumes contém os conteúdos de todas as disciplinas. Como podemos ver aqui já no sumário, temos língua portuguesa, arte, língua estrangeira, história, geografia, ciências e matemáticas. Isso não quer dizer que não exista um planejamento para que esses conteúdos se relacionem. História e geografia interagem bastante com o seu conteúdo e muitas vezes com ciências também. A proposta da coleção é buscar conteúdos significativos para os adultos, pensando nesse conjunto de conceitos de cada uma das áreas de disciplinas da educação básica, mas que tem um significado relevante para pessoas que estão já numa outra fase de aprendizagem em que os conceitos específicos de cada área começam a aparecer de maneira mais efetiva. Por isso, vamos usar elementos da vida cotidiana como os jornais, os problemas urbanos, os desafios do mundo do trabalho, por força do próprio edital publicado para a construção dessa coleção. O livro do professor tem uma característica um pouco diferente. Enquanto o livro do aluno está organizado com todas as disciplinas para, por exemplo, o chamado 6º ano, o livro do professor tem uma outra característica. Ele agrupa por disciplina todos os conteúdos trabalhados nos 4 blocos referentes a 6º, 7º, 8º e 9º ano do segundo segmento. Na verdade, se repetem os mesmos conteúdos com as indicações para o professor. A diferença fundamental é que ele está encadernado de um outro modo. Existe um livro do professor que é específico de geografia, um outro que é específico de ciências, um outro que é específico de matemática e assim por diante para todas as disciplinas. O livro do professor para o segundo segmento, temos aqui no início algumas orientações sobre a concepção e estrutura da obra e também algumas indicações mais conceituais antes de se iniciar o trabalho com os conteúdos. Fica evidente aqui no sumário, então, como está organizado, que no mesmo livro estão os conteúdos para o professor referentes ao 6º ano, ao 7º ano, ao 8º ano e ao 9º ano. Vocês terão agora a oportunidade de entrar em contato com os autores dessa obra para conhecer mais de perto quais foram os pressupostos e algumas indicações também de uso dessa coleção para o segundo segmento. Se vocês olharem o volume de geografia, vão perceber que ele está organizado em 4 partes, cada uma voltada para uma série ou termo. O 6º, o 7º, o 8º e o 9º. Cada parte está dividida em 3 capítulos. Então, para o 6º ano, a proposta é trabalhar um pouquinho o espaço geográfico, as noções ligadas à cidade e ao campo e as migrações e os movimentos de população. No 7º ano,
Aí nós adentramos um pouquinho na escala internacional, global. Então, os capítulos dispõem conhecimentos sobre a formação dos Estados nacionais, e neles o caso do Brasil, a constituição de organizações de integração regional no mundo, suas relações, e também perspectivas econômicas, sociais e políticas do Brasil no século XXI. O volume de 8º ano, ele contempla um conjunto bastante grande de conceitos, processos ligados às dinâmicas naturais que constituem o espaço geográfico, né? Então o estudante vai ter a oportunidade de examinar funcionamento, composição da atmosfera, da hidrosfera, da litosfera e a formação da biosfera na intersecção dessas três, constituindo, a partir das suas interações, essas bases naturais. Os capítulos do 8º ano, eles começam com essa caracterização das bases naturais e depois é proposto que o estudante avalie duas questões muito relevantes para o mundo que nós vivemos hoje, que é a questão da energia e a da gestão da água, né? Por fim, no volume de 9º ano, com base no que foi visto anteriormente, a proposta é que o estudante conheça um pouco mais e avalie também esta nova etapa que nós vivemos, chamada de globalização, como ela está constituída, quais são os seus atores principais. Da mesma forma, que se adentre, se aprofunde um pouquinho mais na questão dos conflitos, confrontos armados, situações de guerra, de refugiados no mundo contemporâneo. Por que esses conflitos têm ocorrido, quais são as razões principais, quais são as perspectivas de solução. O 9º ano fecha a coleção, fecha-se o volume e ele fecha a coleção falando da perspectiva de paz e cooperação entre povos e países, né? Então, além de identificar dramas e importantes questões políticas e geopolíticas, a ideia é que se analise também soluções e perspectiva de melhoria das condições de vida, de busca pela democracia e pela justiça social no mundo. Este é o encerramento da coleção ao final do volume de 9º ano. Como esses temas foram escolhidos? A equipe que preparou a coleção levou em conta alguns critérios. Em primeiro lugar, entendemos que são temas que dizem respeito à realidade e aos interesses do estudante de EJA. Criam conexões com a própria trajetória e experiência de vida desse público. Além disso, procuramos tratar de temas que tenham relevância social, que sejam uma fonte explicativa dos processos que vivemos atualmente ou nos últimos períodos, não é? E vão constituir, e esse é um trabalho para o Ensino Fundamental 2, os conceitos fundamentais que servirão de base para ele poder enfrentar a análise das realidades, depois cursar o ensino médio. Quer dizer, é hora de formar o estudante no domínio, na apropriação desses conceitos e processos fundamentais, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. A nossa experiência tem mostrado também que o público de EJA, ele se interessa pelas questões cotidianas, mas também por questões mais amplas. Vamos ver alguns exemplos do que está sendo tratado nesses volumes de geografia. Se vocês olharem o início do volume de 6º ano, vão perceber que ali estão lançadas as bases para se discutir conceitos muito importantes para a área, que são de espaço geográfico, de paisagem, as transformações das paisagens ao longo do tempo e também alguns aspectos da vida urbana, né? Nas proposições para o 7º ano, a ideia é que o estudante compreenda o que são os países, como eles se formaram, que relações eles estabelecem entre si no mundo em que a gente vive e também compreendam aspectos fundamentais da formação social e territorial brasileira. Esses conhecimentos serão muito importantes para que no 9º ano ele possa avaliar situações relacionadas à globalização, ao mundo do trabalho, aos conflitos existentes de forma mais crítica e mais fundamentada a partir desses conceitos desenvolvidos. No caso do 8º ano, a ideia é que ele compreende como funcionam algumas das dinâmicas naturais das esferas terrestres e avalie criticamente como tem sido o uso dos recursos naturais e sua apropriação
diferenciada pelos diferentes atores sociais e quais são as repercussões disso, né? Então estarão em pauta e terão como assunto principal nos capítulos deste volume a questão dos impactos ambientais e suas possíveis soluções também. Colegas, eu gostaria de destacar também que na nossa coleção há uma preocupação bastante grande com o desenvolvimento de habilidades fundamentais. Todos nós sabemos da importância de propiciar momentos para que o aluno tenha uma produção escrita, opere com vários gêneros textuais, planeje e organize a sua fala quando ele for chamado para participar dos debates ou de alguma exposição oral, e também faça do modo mais consciente e fundamentado possível leitura e interpretação de imagens, de recursos gráficos como mapas, gráficos, tabelas, e também de imagens como fotografias e obras de arte. Isso é um aprendizado, né? Ao longo dos volumes da coleção, e tomando como ponto de partida a possibilidade de trabalho desenvolvido em todas as áreas, a ideia é que essas habilidades sejam progressivamente desenvolvidas. Isto vai permitir que ele amplie sua leitura de mundo e tenha condições de usar essas habilidades tanto no âmbito escolar como em outras instâncias da vida social. Se vocês olharem alguns mapas, por exemplo, vocês vão ver que eles estão estabelecidos segundo alguns critérios muito importantes da linguagem cartográfica, que é o uso adequado de cores, símbolos e sinais gráficos. Por exemplo, se verificarem o mapa da página 249, no capítulo 1, sexto ano, vão encontrar ali um mapa do Brasil com a distribuição da população pelo território. Esse mapa está colorido de tal forma que o estudante perceba que onde os tons de cor são mais claros, menor a densidade demográfica. Onde são mais escuros, maior a densidade demográfica. Isto é um recurso dos mapas chamados ordenados, que, uma vez aprendidos pelo estudante, servirão de base para que ele possa fazer novas leituras e interpretações de mapas. Observe que há uma proposição de distribuição de temas e capítulos por série ou por termo. Mas considere que esses temas, conteúdo, esses capítulos, tudo que está desenvolvido em cada um deles, pode ser usado de forma flexível pelo professor na sala de aula. Então, dependendo do interesse e da necessidade de aprendizagem dos estudantes, pode-se começar por alguma coisa que esteja ali no volume de 8º ano, aí volta-se para temas e assuntos que estão presentes no 6º ano. Se você examinar ali o manual do professor, verá que é uma proposta para se trabalhar com projetos coletivos de trabalho, que envolve, por exemplo, o trabalho com as outras áreas, você aprofundar determinados temas que estão apenas esboçados nos capítulos, complementar temas de acordo com os interesses das turmas com as quais você trabalha. Então, por exemplo, junto com a disciplina de História, é possível aprofundar as questões ligadas ao racismo e à discriminação racial no Brasil e no mundo. Ou então, junto com língua portuguesa, visões da vida urbana a partir de letras de música, de textos literários, de obras de arte. Ou então, analisar impactos ambientais junto com um colega de ciências. Espero que as dicas e observações feitas aqui sejam úteis para o seu trabalho e permitam o sucesso das aprendizagens do seu estudante. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor, ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.